que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Fora do G8 da Série C, Guarani enfrenta a Ferroviária nesta segunda, 8 da noite, na Fonte Luminosa. Bugre precisa pontuar em Araraquara para voltar ao grupo de classificação. Única dúvida para a partida segue no meio-campo quem vai jogar no lugar de Rafael. Duelo contra a Ferrinha será inédito por competições nacionais. Ponte vence o América por 1-0 no Moisés Lucarelli e sai da zona de rebaixamento. Com gol de Potker, Macaca chega à segunda vitória consecutiva na competição e salta para a 14ª colocação. Elenco ganhou 3 dias de folga e se reapresenta amanhã, de olho no duelo contra o São Bernardo domingo. Fluminense aguarda a decisão do Atlético Mineiro para avançar na negociação por Hulk. Diretoria Tricolor tomou a iniciativa de entrar em contato antes do 13º jogo do atleta e espera acordo entre o jogador e o clube mineiro para fechar a negociação. Palmeiras vence o Red Bull Bragantino em Bragança e mantém vantagem na liderança do brasileiro. Com gol de Flaco Lopes, Verdão chega aos 32 pontos, 6 a mais que o vice-líder Flamengo. Mbappé sofre lesão na coxa esquerda e vai desfalcar o Real Madrid. Lesão acende alerta para atacante ou para o atacante a menos de 2 meses da Copa do Mundo. Rádio Bandeirantes. – 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Pode mandar também mensagem de texto pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas mandou a mensagem, daqui a pouquinho ela estará no ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o rol de notáveis da ACESP. Nesta segunda-feira, o Guarani vai encarar a Ferroviária na 4ª rodada da Série C. Ferroviária e Guarani, às 20 horas na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Em dia com a bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Paulista.
Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, com os resultados da 13ª rodada. 2-2 para Botafogo e Inter, mesmo placar para Bahia e Santos. O Cruzeiro ganhou do Remo por 1-0. O São Paulo em Campinas ganhou do Mirassol por 1-0. O Grêmio derrotou o Coritiba por 1-0. O Corinthians venceu o Vasco 1-0. Palmeiras fora de casa venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. O Atlético Paranense de virada venceu o Vitória 3-1. O Vasco venceu a Chapecoense por 2-1. E o Flamengo goleou o Atlético Mineiro por 4-0. Palmeiras lidera com 32 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 26. Os quatro últimos, Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta na sexta-feira venceu o América Mineiro pelo placar de 1-0, jogo válido pela sexta rodada na competição. Lembrando que na quarta-feira, Cuiabá e Botafogo haviam empatado por 1-1. O Sport derrotou o Novo Horizontino por 1-0, mesmo placar da vitória do Juventude sobre o Londrina e do São Bernardo sobre o Goiás. Operário e Fortaleza empataram por 0-0. Empate entre Ceará e Vila Nova 3-3. O Atlético Goianiense venceu o Avaí por 2-1. O Criciúma derrotou o CRB por 3-1. E hoje no fechamento da rodada, 19h, tem Atlético e Náutico. Na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, até o presente momento, a liderança do Vila Nova com 12 pontos, o Fortaleza tem 11, o São Bernardo 10 e o Criciúma fecha o G4, é o quarto colocado com 10 pontos. A Ponte Preta, neste momento, ocupa a 14ª colocação com 7. Na zona do rebaixamento estão Náutico, Londrina, CRB e América Mineiro. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Bugre e o Guarani entram em campo logo mais, 20h contra a Ferroviária. O jogo é válido por mais uma rodada, a quarta rodada da competição. No mesmo horário, tem Caxias e Ipiranga. Tivemos a vitória do Ituano 4-1 para cima do Maringá. Barra e Inter de Limeira empataram por 2-2. Em Anápolis, o Anápolis venceu a equipe do Figueirense pelo placar de 3-1. O Santa Cruz perdeu para o Amazonas por 1-0. O Botafogo na Paraíba perdeu para o Floresta 2-1. O Maranhão ganhou do Volta Redonda por 2-1. Itabaiana perdeu em casa para o Criciúma por 4-1. E o Brusque venceu o Confiança pelo placar de 2-1. Até o presente momento, a liderança da Série C é do Amazonas, com 100% de aproveitamento. Brusque, Paysandu, Floresta, Ipiranga, Ituano, Botafogo e Maringá fecham o G8. O Guarani, nesse momento, é o 10º colocado com 5 pontos. Os dois últimos, Ferroviária e Itabaiana. E para fechar, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, times da região em campo, no sábado, na tela da Band, você acompanhou a vitória do Velo Clube sobre o Noroeste pelo placar de 1-0 pelo grupo A14. Pelo mesmo grupo, o 15 em Piracicaba venceu o Maricá pelo placar de 1-0. O 15 lidera o grupo com 8 pontos. Maricá e Velo Clube ocupam a segunda e terceira colocações, respectivamente, com 7 pontos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos seguindo aqui, vamos em frente. Bom dia, CH. A Ponte contratou de baseada e deu certo. O Guarani contratou pontual e deu errado. Não sabe contratar. Hermenegildo. Calma, Hermenegildo. Calma. Sou o Paulo, nos conhecemos pessoalmente no escritório do Beto. Bora manter contato para evoluirmos. Parabéns pelo programa. Valeu, Paulo. Prazer foi tudo meu. Um abraço para você. Como explicar esse elenco da Ponte jogando, se dedicando, tendo raça e ganhando jogos? É hora da nação pontepretana começar uma campanha nas redes sociais para salvar esta instituição. Marcos Pessoa de Serra Negra. Bom dia. Se hoje o Bugre não ganha bem, amanhã vou dar a minha opinião o que está acontecendo. É muito estranho, 4 técnicos, mesmo esquema de jogo, mesmo jogadores sendo improvisados. Entendi muito bem, mas assim não dá para continuar. Hélio Martinelli. Obrigado, Hélio. Obrigado pela mensagem. CH, gostaria de saber se o presidente da Ponte já pagou os salários atrasados ou estão esperando dar WO nos próximos jogos. Ponte está falida. Rogério de Hortolândia. Pelo que eu sei, não pagou. Pelo menos até o presente momento eu não tenho informação de pagamento. A questão de 2 semanas, você disse que o Hélio precisaria de 5, 6 partidas para dar uma melhor opinião. Mas semana passada, após a 3ª partida, você disse que já era a hora de mostrar resultado. O que mudou? Augusto.
Não é que ele tá teimosamente insistindo em algumas coisas que não tem explicação, né? Eu sempre tive o Hélio como um cara coerente com as suas ideias. Eu acompanho o trabalho dele faz tempo. Mas eu não sei o que está acontecendo no Guarani, que ele tem feito escolhas que eu não consigo entender. Tecnicamente eu não consigo entender. Então, vou aguardar mais o jogo de hoje. Eu não sei que time ele vai colocar em campo. E ele tem que trazer um resultado bom, né? Porque o campeonato é muito curto e o time não está conseguindo jogar. Essa é a verdade, tá bom? Obrigado pela mensagem, Augusto. Estive sexta no jogo. Incrível o profissionalismo dos jogadores e comissão técnica. Como você mesmo diz, não sei como é que eles conseguem com tamanha incompetência por parte da direção. Cléfor, eu não sei como é que eles conseguem trabalhar num ambiente desse. Todos, tá? Diretoria, jogadores, comissão técnica, funcionários, não sei. Um abraço, Cléfor. O Batata de Rio Preto tava sumido, hein, Batata? CH, até o rapaz do som do estádio está fora dos pinos, errou até o hino nacional antes do jogo. Que fase! Colocou a música do Menos é Mais, né? Eu ouvi falar, rapaz do céu, que fase! O seu Fernando já baixou a bola ou ainda não? Renato Bugrino. Não sei. Fernando? Mande outra mensagem para explicar melhor aqui, Renato. Um abraço para você, obrigado pela mensagem. Deixa eu olhar aqui o YouTube, que o pessoal depois fica bravo comigo. O Demétrio, bom dia, meu povo esportivo. Estou aqui curtindo vocês. João Batista, bom dia. Que mais? Carlos Lemos Matozinho. Uma excelente semana para todo mundo. Parabéns para os jogadores, funcionários, comissão técnica da Ponte. São verdadeiros guerreiros. Você tem toda a razão. Em Campinas, 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Chegou o dia do Guarani entrar em campo. Às 8 da noite vai enfrentar a Ferroviária. Ontem foi o último treinamento à tarde no Brinco de Ouro. Na sequência, os jogadores viajaram para a cidade de Araraquara. O Guarani está praticamente pronto, não terá o Rafael suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Isaac deverá ser o substituto, ele que treinou na posição do Rafael. O técnico Hélio Cizenando projetou esse jogo, já que a Ferroviária deve poupar jogadores porque está em meio à decisão na Série A2 do Paulista contra o Ituano. O mais difícil é você analisar o adversário, né? Você não sabe o que você vai enfrentar, quais jogadores que eles vão colocar em campo, né? O Rogério tem uma característica dele, mas aí ele não está conseguindo também, que está chegando muitos jogadores. Nós temos que estar atento a isso e se impor lá, como nós colocamos nosso ritmo também contra o Maranhão. Bom, o técnico Rogério Correia, da Ferroviária, também foi questionado por mim a respeito desse jogo contra o Guarani e sobre poupar jogadores. Sim, é uma situação que nós estamos enfrentando que não é confortável para a gente, até porque a Série C é um objetivo claro do clube também, de nós voltarmos para a Série B do Brasileiro, porém nós estamos na reta final, né? Falta mais um jogo para o acesso, para o objetivo principal do clube, que é subir, e o nosso grande receio é ter lesão, porém nós temos os meus superiores que eles tomam essa decisão ali para que a gente possa colocar a melhor equipe dentro de campo, para que a gente possa fazer um grande jogo. Sabemos que é um clássico da cidade, né, do estado, o Guarani é uma equipe muito qualificada, vai ser um grande jogo, porém a equipe que a gente colocar dentro de campo, nós vamos fazer um grande jogo. O provável Guarani para enfrentar a Ferroviária de Kaique França e Nayan, Rafael Donato, o capitão, Jonathan e também o Emerson, William Farias, Isaac, Cachoeira e João Paulo na armação das jogadas. No ataque, Herbert ao lado do Luca. A bola rola às 8 da noite com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes e o Guarani precisa do resultado positivo para recuperar os pontos perdidos em casa. Valeu, CH!
Até para você analisar, bom dia para você, Tigrão, provável escalação da Ferroviária para hoje. Vamos. Denis Júnior ou Igor Carvalho, Nicolas Silva, Ticianelli, Gadu e Juan, Fernandinho, Raoni e Abner, Vini Faria, Alisson, Denilson ou Pedro Estevan. Tem o Denilson que está machucado, o Eric Nascimento com LCA no joelho direito, FAO transição e o Alencar transição. E aí, Tigrão, hoje é contra a Ferroviária. Hoje é contra a Ferroviária. Demorou, mas chegou, né? Chegou. O Guarani jogou lá atrás. Estava muito ansioso, Tigrão, pro jogo de hoje? Não estou ansioso, eu sinto falta de futebol. Aí teve a Ponte na sexta. Tô brincando. Mas teve Corinthians, Palmeiras. Mas nosso negócio aqui, é outro, né? Que Champions League, o cacete, meu compadre. Aqui é Ponte e Guarani. E o Guarani ficou um tempo grande sem jogar. A Ponte agora, uma semana, né? Jogou sexta. 3 dias de folga, Tigrão. Também sou contra, hein? Mas agora estamos falando do Guarani e Ferroviária. Ferroviária com muitas dúvidas, o Guarani também com dúvidas. Ainda não está oficialmente definido quem é que vai substituir o Rafael, que está suspenso. A lateral direita é outra pendência. O ataque vai de Luca mesmo. E o Mirandinha começa jogando ou vai no banco? São dúvidas. E o Cachoeira? E o Cachoeira é titular ou é banco? No seu time é? Banco. O meu também. Mas banco importante. E quando ele entra com o jogo em andamento, não sei se é só coincidência, se é questão também de pegar o adversário já um pouco mais desgastado, mas ele produz mais quando ele entra com o jogo em andamento do que quando ele começa. Mas tem suas qualidades também. Só que eu acho o Mirandinha um jogador mais contundente do que ele. E ele ganhou a posição do Mirandinha. Então tudo isso são dúvidas que a gente tem para o jogo de hoje à noite, onde o Guarani precisa ganhar esse jogo. Já está na 10ª colocação. No caso de 11ª. No caso de um insucesso, uma derrota, por exemplo, que não está nos nossos prognósticos, já começa a ficar ruim, né? Porque você é o maior orçamento da competição. Você é o time grande da competição. E você não está conseguindo se posicionar depois de hoje, da 4ª rodada, depois de terminado o jogo de hoje, acabou a 4ª rodada de 18, de 19, melhor dizendo. Então, pera um pouquinho. Tem que dizer o que está acontecendo. Então, qual que é a minha expectativa e torcida? Vitória hoje, arruma a casa, recupera os 2 pontos perdidos em casa para a Itabaiana e vida que segue. E que o treinador, o Hélio, seja muito feliz nas suas escolhas e que os jogadores dentro de campo cumpram à risca as determinações. É o que eu quero, o que eu gostaria que acontecesse. A minha expectativa é essa, e essa expectativa me direciona para uma projeção de vitória do Guarani daqui a pouquinho. 19, 20 horas o jogo? 20 horas. 20 horas. Horário legal, né? Dá para jantar com o prato na mão, né? Tá, é legal, né? Você tá de folga, né? Hoje sim, também sou filho de Deus, né? Hélio Cizenando, se perder hoje, corre risco? Eu acho que não, e nem seria o momento. Eu não faria isso. Mas a cobrança vai aumentar. E eu acho que não vai acontecer pressão nenhuma sobre o Hélio. Sabe por quê? Porque o Guarani vai ganhar o jogo. Em Campinas, 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, a equipe da Ponte Preta recebeu o América Mineiro na última sexta-feira no Majestoso e bateu o Coelho por 1-0, gol de William Potker. O camisa 9 da Macaca parece ter desencantado de vez. Nas 2 últimas partidas da Macaca foram 2 gols do artilheiro William Potker e é justamente esse Potker que a torcida pontepretana estava esperando. Com a vitória diante do América Mineiro, a Ponte Preta chega a 7 pontos somados, sai da zona de rebaixamento e atualmente está na 14ª posição. O gol do Potker foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo e na segunda etapa a Ponte Preta acabou baixando um pouco as linhas e isso incomodou o técnico Rodrigo Santana mesmo com a vitória. E ele comentou sobre esse recuo da equipe na entrevista coletiva.
né? Eu acho que os jogadores sentiram um pouquinho. A gente tem essa dificuldade, não sei se vocês perceberam ainda, no momento que a gente faz o gol, a gente dá uma baixada pela necessidade do resultado e acaba ficando um pouco com a bola. Isso ainda incomoda um pouco, né, início de competição, mas eu acho que a gente foi seguro no jogo, pelo menos defensivamente. Tivemos algumas transições que poderiam ser melhores terminadas com o PH, né? Tivemos 2, depois optamos pelo Miguel para dar uma força maior ali pelo lado esquerdo. Depois a segunda pausa a gente tentou fortalecer o lado direito, colocando o Justin e o Cafu, para ver se a gente conseguia subir um pouco mais a nossa marcação, sustentar um pouco mais a bola. E após essa vitória na sexta-feira, o elenco pontepretano ganhou 3 dias de folga. Os jogadores se reapresentam amanhã e, é claro, já vão começar a trabalhar novamente, de olho no confronto do próximo domingo contra o São Bernardo fora de casa. O Rodrigo Santana também revelou na entrevista coletiva que o Elvis e também o David Braz já devem começar o processo de transição física esta semana e a expectativa é que os dois fiquem à disposição para o duelo diante do Brno, lá no estádio 1º de Maio, CH. E aí, Tigrão? Vitória importantíssima de raça, de hombridade, né? De profissionalismo, difícil, mas não correu muitos riscos. Não gostei, por exemplo, quando a Ponte recuou demais para administrar o resultado. Acho que recuou muito cedo, mas segurou a onda, e o Diogo Silva no primeiro tempo trabalhou muito mais do que no segundo tempo. O que mostra que aquela enxurrada de chuveirada na área da Ponte não teve maiores consequências, a ponto da equipe do América não ter encontrado espaço para jogar, não ter conseguido envolver no toque de bola, na tabela, na jogada elaborada, na transição com aproximação, não conseguiu envolver a equipe da Ponte. Não conseguiu criar situações no segundo tempo. Então, aparentemente, foi um sufoco, foi aquele domínio territorial, mas o comportamento defensivo da Ponte foi irrepreensível. Quando precisou do goleiro, ele fez a diferença. E quando a bola não foi chutada, mas poderia ser cabeceada, ela foi bloqueada, seja por baixo, seja no jogo aéreo. Então a Ponte está de parabéns, deu, volto a dizer, um exemplo de profissionalismo, e esses atletas e a comissão técnica merecem todas as homenagens e todo o respeito da grande torcida da Ponte. O zagueiro do América saiu reclamando que o Potker deveria ter sido expulso momentos antes ali do gol. O que você achou da jogada, Tigrão? Eu achei que o Potker poderia sim ter sido expulso, mas não houve o movimento da cotovelada. Vi 500 vezes o lance, foi no antebraço. E quando ele vai para a bola, ele abre o braço para encontrar aquele equilíbrio. Então não foi um movimento de cotovelada. Agora, ele correu risco, e eu, discordando democraticamente do Gleger nas análises durante o jogo, eu disse, olha, eu tiraria o Potker no intervalo. Porque ele tá com um cartão vermelho e 7/8 do outro. Um cartão amarelo, perdão. E 7/8 do segundo amarelo, que gera vermelho. Então eu tiraria. O Gleger, não, isso é bobagem. Democraticamente. Eu nunca tirei, eu acho que é só conversar, o cara é experiente. Sacaram o Potker no intervalo. Porque o juiz vai lá embaixo, e aí vem a pressãozinha, né? E vê melhores momentos. Alguém liga. E alguém manda a mensagem, ó, o cara deu uma abraçada lá, você pipocou. Se o VAR tivesse chamado, teria sido expulso. Eu acho que não foi lance para expulsão, mas poderia gerar um amarelo, não troca de cor. E o VAR não chama para amarelo, ele chama para vermelho, ou para trocar a cor do amarelo para vermelho. Agora, se o juiz vai dar uma olhada para vermelho e fala, não é para vermelho, mas é para amarelo, ele já tinha. E aí, a Ponte ia ter uma imensa dificuldade com um homem a menos. Então foi bem sacado, mas o time está de parabéns, e eu não teria expulsado o Potker, mas teria substituído, e eu acho que acertou, sem dúvida nenhuma, o treinador da Ponte tomando esse cuidado. Em Campinas, 11h54 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do líder Palmeiras sobre o Bragantino. Red Bull Bragantino em jogo realizado ontem à noite, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro em Bragança Paulista. Vitória do Verdão por 1-0, gol marcado pelo Flaco Lopes no primeiro tempo. Palmeiras jogou com Carlos Miguel, Giai, Bruno Fux, Gomes, Arthur e Marlon Freitas, Andréas Pereira, depois Lucas Evangelista, Alain, depois Maurício Souza, depois Emiliano Martínez, Arias, depois Kelvin, Flaco Lopes, depois Felipe Anderson. A equipe que foi comandada pelo João Martins, o Abel Ferreira segue de fora suspenso. O Red Bull Bragantino de Volpe, Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, o Juninho Capixaba, Gabriel Matheus Fernandes e Mosqueira, Lucas Barbosa, Sacha e Pita. A equipe do técnico Wagner Mancini. Flaco Lopes, a 20 minutos do primeiro tempo, fez o gol da vitória do Palmeiras. Jogo que teve a arbitragem do João Vitor Gobi. Esta foi a ficha técnica do jogo. Campeonato Brasileiro neste domingo em Bragança Paulista. Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Olha, um estudo recente apontou um possível benefício da cerveja para a saúde quando consumida com moderação. Os pesquisadores identificaram que a bebida pode conter vitamina B6, importante para o funcionamento do organismo. Em alguns casos, apenas um copo pode fornecer uma parte significativa da quantidade